Muitas pessoas fazem longas caminhadas diárias, sejam 20, 40 ou até 60 minutos, acreditando que isso é extremamente benéfico para a saúde do coração. E, de fato, os benefícios da caminhada para o sistema cardiovascular são inegáveis, e isso é repetido por toda parte. No entanto, existe uma nuance importante que muitas vezes é omitida. Após os 60 anos, dedicar-se exclusivamente à caminhada pode levar à perda acelerada de massa muscular e desconforto diário nas pernas. Parece inesperado, não é? A questão é que alguns hábitos que consideramos saudáveis são, na verdade, capazes de acelerar o processo de perda de massa muscular, levando a uma sensação de fraqueza a cada dia que passa após os 60 anos. Provavelmente muitos cometem 5 erros comuns, sem sequer suspeitar do dano que estão causando ao próprio corpo. Como corrigir esses erros? O primeiro e mais comum erro é dedicar-se exclusivamente à caminhada. Caminhadas diárias de 30, 40 ou até 60 minutos podem criar a ilusão de cuidar da saúde. Afinal, a caminhada é considerada o exercício ideal, especialmente na idade adulta. Mas poucos falam sobre o fato de que, após os 60 anos, apenas caminhar pode levar à perda acelerada de massa muscular. Isso não é um erro de digitação. Apesar de todos os esforços, a pessoa pode continuar a perder músculos dia após dia. Paradoxalmente, o corpo é bastante simples. Na ausência de carga suficiente nos músculos, o organismo os percebe como desnecessários. A caminhada, sem dúvida, contribui para melhorar a circulação sanguínea e é benéfica para o coração. No entanto, isso não é suficiente para manter a massa muscular. A caminhada é um tipo de atividade leve que não é capaz de impedir a sarcopenia. O que acontece no final? As pernas ficam mais finas, as nádegas perdem a forma, as costas enfraquecem. Em seguida, aparecem dores, perda de força, desequilíbrio e fadiga ao subir escadas. Tudo isso é frequentemente atribuído a alterações relacionadas à idade. Mas a questão não é apenas a idade, mas a estimulação muscular insuficiente. Para manter a massa muscular, é necessário um treinamento de força, mesmo que suave e adaptado. Podem ser exercícios como levantar-se de uma cadeira, agachamentos leves, uso de elásticos, levantamento de pesos pequenos ou exercícios com o próprio peso corporal. O importante é que a carga seja direcionada. Caso contrário, mesmo com as melhores intenções, a perda de massa muscular continuará, o que inevitavelmente levará à diminuição da força, redução da independência, perda de energia, aumento das dores e, consequentemente, maior dependência de ajuda externa. Portanto, não abandone as caminhadas. A caminhada é sem dúvida útil e importante, mas não dependa apenas dela. O corpo humano requer uma abordagem mais abrangente. Isso nos leva a um erro comum que muitos cometem diariamente à mesa de jantar: ingestão insuficiente de proteína. Muitos podem argumentar afirmando que sua dieta é equilibrada e inclui arroz, feijão, legumes e frutas. No entanto, uma alimentação saudável nem sempre significa ingestão suficiente de proteína, especialmente para pessoas com mais de 60 anos, quando o organismo absorve esse importante elemento com menos eficiência. Com a idade, a necessidade de proteína não só não diminui, como aumenta. Infelizmente, muitos não percebem isso, acreditando que uma pequena quantidade de carne no almoço é suficiente. O café da manhã e o jantar geralmente são pobres em proteínas, o que leva à deficiência de materiais de construção para manter a massa muscular ao longo do dia. Como resultado, o organismo começa a destruir seus próprios recursos, principalmente os músculos. Esse processo ocorre gradualmente e de forma imperceptível, manifestando-se ao longo do tempo sob a forma de fadiga, fraqueza e recuperação lenta após o esforço físico. Mesmo com um estilo de vida correto, a ingestão insuficiente de proteína pode levar à redução da massa muscular. Não se trata de construir músculos, mas de preservar a força
a mobilidade e a independência. Não é necessário consumir enormes porções de bife. A proteína pode ser obtida de diversas fontes, como ovos, iogurte, feijão, lentilha, frango e peixe. Mesmo uma pequena porção de proteína em pó em um smoothie pode ser útil. O importante é a regularidade, uma pequena quantidade de proteína a cada refeição, pois o organismo não a armazena como gordura e precisa de um suprimento constante. Portanto, da próxima vez que avaliar sua dieta, vale a pena se perguntar: estou alimentando meus músculos ou apenas meu estômago? O terceiro erro, à espreita no caminho para uma longevidade ativa, é a aparente cautela excessiva. Com o passar dos anos, as pessoas naturalmente se tornam mais propensas a evitar riscos. As limitações nos movimentos surgem não apenas pelo medo de quedas, mas também pelo receio de sofrer estiramentos dolorosos ou acordar na manhã seguinte com uma dor incômoda nas costas. Uma voz começa a soar na cabeça, alertando contra ações impensadas. Não vale a pena tentar, você pode machucar as costas. Ou, não se incline tão baixo, é muito perigoso. Gradualmente, a pessoa desiste de movimentos habituais, deixa de se esticar, virar e caminhar com confiança. Ele se convence da sensatez de tal cautela, sem perceber que seu corpo está perdendo imperceptivelmente a capacidade de se mover. E a razão para isso não é a idade, mas a falta de necessidade desses movimentos. Paradoxalmente, o desejo de evitar o desconforto, recusando-se a fazer exercícios físicos, leva a ainda mais desconforto a longo prazo. A inatividade leva à rigidez do corpo, as articulações perdem a flexibilidade, os músculos enfraquecem e até mesmo ações simples, como calçar sapatos ou levantar da cama, começam a causar dificuldades. Essas dificuldades geram insegurança, que, por sua vez, se transforma em medo. A pessoa começa a se mover cada vez menos, sente cada vez mais dor e perde a antiga confiança em suas forças. Muitos acreditam erroneamente que o exercício físico deve ser doloroso ou exaustivo para ser benéfico. No entanto, o objetivo não é testar seus limites, mas lembrar ao corpo sua capacidade de se mover com segurança e conforto. Exercícios moderados e controlados, que fortalecem os músculos sem sobrecarregar e melhoram o equilíbrio sem medo, quando realizados regularmente, podem restaurar a confiança no próprio corpo. Há uma sensação de maior estabilidade e força, o medo da dor desaparece e os movimentos tornam-se leves e despreocupados novamente. Portanto, se o medo de lesões ou sensações dolorosas o impede de se exercitar, é importante lembrar: a inatividade não é proteção. Pelo contrário, torna o corpo mais vulnerável. A verdadeira proteção é fornecida por movimentos suaves, mas constantes, que mantêm os músculos ativos, a mobilidade das articulações e a autoconfiança. Um dos erros comuns que escapam à atenção de muitos é a substituição da atividade física pela ocupação comum. As pessoas muitas vezes se consolam com a ideia: estou em constante movimento, cuidando da casa, fazendo compras, resolvendo vários problemas. E embora essa atividade seja certamente importante, não é equivalente ao exercício físico direcionado. As tarefas diárias, como cozinhar ou limpar, não fornecem estimulação suficiente para fortalecer os músculos, melhorar o equilíbrio e proteger as articulações. Eles apenas mantêm a pessoa de pé, mas não previnem a perda de massa muscular. Como resultado, há uma sensação enganosa de que o corpo está recebendo movimento suficiente, quando, na verdade, está entrando em um modo de atividade de baixa intensidade, o que não pode deixar de afetar sua condição. Este fenômeno é chamado de estilo de vida sedentário disfarçado. A pessoa não passa dias inteiros no sofá, mas seus músculos ainda não recebem a carga necessária. Sem a devida estimulação, os músculos começam a encolher, a postura piora, as articulações perdem a mobilidade e até mesmo as tarefas habituais parecem impossíveis.
A energia que antes sustentava a atividade ao longo do dia diminui gradualmente e a pessoa pode nem perceber a verdadeira razão do que está acontecendo. O mais traiçoeiro nessa situação é a facilidade com que se pode justificar tal estilo de vida. Cria-se a impressão de que a pessoa está contribuindo para a manutenção da casa e permanecendo ativa. No entanto, com o tempo, essa ilusão se transforma em perda de força, flexibilidade e estabilidade. Afinal, para manter a independência após os 60 anos, é preciso mais do que apenas movimento. São necessários esforços direcionados, exercícios regulares, mesmo que não sejam exaustivos, para fornecer aos músculos a carga necessária. Outro erro subestimado é negligenciar o descanso e o sono, bem como subestimar o impacto do estresse no corpo. Muitas pessoas não pensam na qualidade do sono e não associam o nível de estresse à saúde física. No entanto, ambos desempenham um papel enorme em como os músculos respondem ao exercício físico. É importante entender que os músculos não crescem durante o treinamento, mas durante o descanso. Se o sono é superficial, irregular ou constantemente interrompido, o corpo não tem a oportunidade de se recuperar após o exercício. Posteriormente, como uma sombra, surge o estresse. E não é apenas aquele estresse abrangente que cai sobre nós em momentos de turbulência da vida, mas também o estresse traiçoeiro e imperceptível que se acumula gradualmente dia após dia. A preocupação com a própria saúde, o bem-estar dos entes queridos, a estabilidade financeira. Esse fluxo incessante de pensamentos envenena nossa existência. Tudo isso se reflete no estado corporal. Os músculos se tensionam involuntariamente, o sono torna-se inquieto e intermitente, o equilíbrio hormonal fica desequilibrado. Com o tempo, a pessoa se sente exausta, perde a concentração, perde a motivação e se sente mais fraca do que nunca. Muitos tendem a explicar isso como um processo inevitável de envelhecimento, mas a verdadeira razão não está apenas na idade. O fato é que o corpo precisa desesperadamente de descanso profundo, paz e recuperação. Isso não é apenas um capricho, mas uma necessidade vital. É durante o sono que o corpo restaura suas forças, normaliza o equilíbrio hormonal, reduz os processos inflamatórios e protege o cérebro e os músculos. A tranquilidade emocional, o afastamento da preocupação e da tensão constantes, sinaliza ao organismo que é seguro para ele se recuperar, construir e prosperar. Portanto, se uma pessoa leva um estilo de vida saudável, mas continua a sentir fadiga, peso e recuperação lenta, deve prestar atenção ao seu descanso noturno e nível de estresse. Afinal, nenhum exercício físico ou alimentação correta poderá compensar os danos causados pela fadiga crônica.